De Frei Luca Pacioli, um dos pais da contabilidade, à saúde estética contemporânea. Recebo o Dr. Rodrigo Costa, especialista na área da gestão e mais do que isto, uma pessoa que tem oferecido mentorias em nível nacional e oferecido resultados de extrema relevância para profissionais da saúde. Doutor, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de abrir esse nosso podcast. Quem é o Dr. Rodrigo Costa? Bom, primeiro, obrigado, né, por me receber aqui e pela oportunidade de trazer esse tema que hoje a gente está levantando essa bandeira por conta da dificuldade que os profissionais estão tendo em gerir seu negócio. Bom, Rodrigo Costa, ele é contador de formação, tem algumas pós-graduações aí voltadas a vendas, a finanças. Hoje estou doutorando aí em gestão de empresas a nível internacional. E também tenho 2 livros hoje escritos falando, né? Um falo de patrimônio financeiro, o outro eu falo de gestão de clínica propriamente, baseado no método que eu criei e baseado também nos resultados dos mentorados que participaram. Hoje, né, sou recordista em vendas dentro de um banco que eu trabalhei. E o que eu fiz? Peguei o método do banco e implantei nas clínicas numa menor proporção, é óbvio, Perfeito. e tem dado um resultado muito significativo aí para as clínicas. Doutor, algo bem interessante da contabilidade, a ideia de registrar, a ideia de ter informações. Eu gosto muito, algo bem interessante na contabilidade, quando os pais da contabilidade é um Frei. E Frei Luca Pacioli que registrava essas informações. Como profissional atual, ele aceita a ideia de registro, de se dedicar um pouco no início para depois ter as benefícios do futuro, ou ele tem alguma resistência? O que acontece? É perfil de pessoas, né? Perfil comportamental. Quando a gente olha para donos de clínicas, de fato eles caíram de paraquedas ao fazer uma gestão de clínica, porque o que eles gostam é da prática clínica, da técnica. Porém, eu até brinco, né? Se eles querem participar só da parte técnica, de fato eles deveriam procurar ser CLT e não empresário. Uma vez que eu abri CNPJ, de fato eu tenho que registrar, acompanhar indicadores, acompanhar a performance, e isso de fato dá um pouquinho de trabalho para quem não gosta. Para quem gosta, eu, como gosto muito de números, eu não costumo tomar decisões baseadas em achismo, tudo baseado em estatística. E se as pessoas agissem dessa forma, utilizando mais o lado racional e não o lado emocional, isso faria com que ela não tivesse aí com tanto déficit, inadimplência, com tudo que vem acontecendo dentro do mercado da saúde. Algo bem interessante, quando nós falamos do mercado da saúde, se nós pensarmos no escopo somente médico, por exemplo, os médicos têm um histórico de endividamento. Por mais que tenham um faturamento alto, eles têm esse histórico de faturamento, mas junto com isso, endividamento. O doutor vê esse cenário em resposta a essa falta de gestão empresarial e foco somente na parte técnica? Total. Antes de eu dar mentoria, eu cheguei a gerir uma carteira dentro do banco de só médicos. De médicos, é. E então, o número que eu vi lá atrás continua, porque, né, o analfabetismo financeiro faz com que isso aconteça. Quando eu olho para o comportamento médico, eu não sei se o plantão, longas cargas de trabalho faz com que ele se torne uma pessoa muito consumista, mas de fato eles olham muito para o faturamento, mas não olham para as despesas. E aí a gente percebe que faturamento é somente ego, porque o que importa é a lucratividade. Com certeza. E aí essa visão que ainda tenho trabalhando em disseminar, tanto que quando eu falo em promessa, é aumento de faturamento líquido, que é o que interessa para o empresário. Então a gente ainda está elevando o nível de consciência, porque de fato eles estavam fazendo isso. E o que eu percebo muito, inclusive dos médicos, muitos ainda continuam fazendo plantão para pagar a clínica, o que não faz sentido. Sim. Né? Hoje o plantão está pagando bem menos do que pagavam né, anteriormente, e hoje eles nem conseguem ter uma percepção, porque não tem um planejamento financeiro, porque não faz um diagnóstico da sua clínica, para entender que trabalhar mais não significa ter mais dinheiro, não significa ter mais lucro. Com certeza. Doutor, há uns anos atrás, eu recordo que eu passei por esse processo de que
de realizar plantões para pagar uma operação que eu tinha. E eu tinha aquela falsa imagem que eu estava tendo lucro, quando na verdade não. Quanto mais pacientes eu recebia, eu estava criando um cenário de colapso financeiro. É isso. Só consegui colocar os pés no chão quando eu chamei uma gestão terceirizada e me mostraram de uma maneira racional a real situação que eu estava. Hoje, com uma gestão completamente separada entre o Daniel, o técnico, e a gestão financeira da minha organização, realmente estou tendo um resultado bem interessante, mas separando. O doutor vê que os profissionais de saúde têm dificuldade de separar a pessoa física deles da operação? Sim, muito por conta de uma questão que se tornou também, porque dentro da classe médica, como ainda assim é uma profissão que exerce uma certa autoridade no país, né? Quando você pergunta para a mãe, o que o seu filho vai ser quando crescer? Ah, eu quero que ele seja médico. Mas essa realidade, né, da autoridade não está refletindo no financeiro. Hoje eu tenho esteticista ganhando mais que médico. Sim. Porque ele aprendeu a ser empresário. Né? Eu tenho esteticista hoje gerenciando várias clínicas e o médico ainda está lá naquele momento. E aí tem uma questão que eu gosto de citar, que é muito a questão do que se formou através disso, o famoso ego. É meu negócio, é minha clínica, é meu dinheiro. E aí a gente tem que trabalhar de novo o nível de consciência que o dinheiro da clínica não é do médico, não é do profissional. O dinheiro da clínica é da clínica. Por isso que tem a sua retirada de prolabore, participação de lucro, e a empresa por si só tem que ter seu caixa para se tornar sustentável. Porque a função de uma empresa é deixar legado, é crescer, é trazer lucro, é resolver mais dores, não é isso? Sim, do público que o procura. Então, existe sim um grande problema de nível de consciência dessa classe da saúde. A estética não está diferente, eu acho que até por conta do nicho acaba se seguindo por isso, né? E tem um perfil muito bacana. Quando entra um mentorado, né, dentro do meu programa de acompanhamento, e ele é administrador e comprou a clínica como negócio, de empresário. Mas o médico não. O médico, ele foi, abriu o seu consultório, contratou uma secretária que é uma mocinha legal, honesta, e quer fazer daquilo quer fazer do atendimento. Só que ele só esqueceu que se não vender, se não prospectar, ele não vai ter cliente. E você abrir um negócio, você já abre o mês negativo. Com certeza. Não é? Doutor, algo bem interessante. O senhor vê que na formação da saúde tem este gap que seria necessário inserir para o profissional da saúde formações específicas em contabilidade, em gestão, administração? Com toda certeza. Eu, na verdade, até fico me perguntando aonde foi que o MEC ainda não analisou as estatísticas do financeiro desse público, porque não tem conteúdo empresarial dentro de uma faculdade de medicina, de estética, de farmácia, de biomedicina. Porém, eu arrisco a dizer que 95% de pessoas que saíram de uma graduação e de uma pós-graduação, eles se tornaram empresários e não CLT. Sim, até por isso que eu tenho um projeto que a gente está lançando, que é uma pós-graduação voltada exclusivamente a esses pilares que não foram trabalhados. Né? Que vem da mentoria e que a gente está tendo um resultado bacana. E eu tenho plena convicção que esse MBA vai trazer, de fato, os pilares fundamentais para que eles prosperem. Doutor, algo bem interessante. Hoje nós estamos falando no Making Off e o senhor comentou com muita propriedade em relação a uma pós-graduação que está sendo formatada, direcionada diretamente para esse público. O público já trabalha muito bem na parte técnica, mas que em muitos momentos ele acha que tem uma lucratividade, ele acha que está bem, mas na verdade estava querendo eu no passado, em um colapso financeiro, apenas plantões para pagar as contas de uma clínica. Como vai ser formatado essa pós-graduação sua? Bacana. Esse MBA veio desenhado através do livro que eu escrevi, baseado no resultados que eu tive com os meus mentorados. Então, eu pensei em alguns pilares, baseado nos relatos de dores e também de desejo. Sim. Então, a gente compilou tudo isso e desenhamos uma grade para que, de fato,
ele, além de ser um excelente harmonizador, enfim, ele, né, porque eles esculpem uma pessoa como ninguém, não é isso? Sei. Mas eles não estão sendo bem pagos por isso. Então a gente vai trabalhar o nível de consciência para que ele possa fazer seu planejamento financeiro, para que ele possa fazer a venda, para que ele possa entender como o marketing tem que funcionar, porque também existe um grande estigma dizendo que Instagram tem que vender. Então a gente vai trazer o nível de consciência para que depois a gente possa trabalhar esse nível de consciência dele e criar processos efetivos que possam dar liberdade financeira e que ele pare de trabalhar no achismo. Porque hoje acontece muito isso. Ele vai numa feira, ele vê o professor falando e ele quer aplicar aquilo lá que o professor dele está falando na clínica dele. Só que são realidades diferentes. Sim. Às vezes eu costumo dizer que até o professor que está lá, às vezes está achando que está faturando, também não está. Com certeza. Doutor, algo bem interessante que você colocou em relação a processos. Eu vejo que em muitos momentos o profissional ele é conduzido por uma sensação de desejo pessoal, alguns de ego, ou seja, ele vê o avatar no Instagram apresentando um carro novo, ele pelo ego dele, ele acaba desejando esse veículo e esquece que o patrimônio da empresa é da empresa e o dele é completamente distinto. Talvez naquele momento não seja o momento adequado para ele comprar aquele veículo, mas pelo avatar que ele vê pela internet, ele vai lá e ele faz isso. O senhor vê que há uma necessidade de ensinar processo também para as pessoas, porque na faculdade, por exemplo, Muito obrigado. eu não aprendi, muito obrigado, eu não aprendi em relação à ideia de processo, aprendi muito bem a parte técnica, como realizar uma analgesia, contudo a ideia de processos administrativos e separação do Daniel profissional da parte corporativa, isso foi zero, isso não existiu. Mas o senhor vê que há uma resistência do profissional para não aceitar essa separação ou eles estão percebendo já? Olha, eu diria que o dono de clínica que já tomou já passou por algumas dificuldades, eles vêm pela necessidade, porque entenderam que aquele caminho não estava funcionando. O novo ainda não está entendendo isso, por isso que a gente tem que começar a trazer questões educacionais, de falar para ele, opa, volta aqui um pouquinho, vamos aprender a fazer negócio, para que ele possa de fato, e o processo é fundamental para que ele otimize o tempo dele, para que ele tenha padrões estabelecidos para os funcionários dele, para que a clínica não dependa exclusivamente dele para funcionar, porque hoje, se a clínica depende exclusivamente dele, ele é uma bomba relógio. Se ele vier a faltar, a clínica quebrou. Sim. Se ele for viajar, a clínica não tem faturamento aquele mês. Então, o processo é nada mais, nada menos do que a gente colocou, né? A gente fala muito do POP, inclusive, né? De criar um procedimento operacional padrão mesmo. Como que a clínica tem que funcionar, como que a clínica tem que receber seus pacientes. Isso começa desde a limpeza, né? Desde a limpeza até mesmo a parte de venda, a parte de finanças, todos têm que falar a mesma língua. E eu só reconheço um bom líder quando a empresa trabalha sem ele. Com certeza. Porque se nós pararmos para pensar, grandes corporações de 100 anos, 200 anos, elas não ficaram atreladas à imagem do líder. E eu tive que fazer um trabalho pessoal muito forte, por exemplo, nas minhas operações, pensando sempre a ideia do coletivo, o Daniel apenas parte. Não como aquela ideia de ícone que se tem, porque o ego faz isso. Porque se você morre ou acontece alguma coisa que pode acontecer, a operação parou. Total. Eu vou lhe dar um exemplo. Há 3 anos atrás, eu fui acometido de um infarto. Eu infartei. E permaneci um período afastado das atividades. Eu fico imaginando, se as atividades tivessem centradas somente no Daniel, tinha encerrado tudo. Exato. E se pensasse, e se eu tivesse morrido, por exemplo? Você tocou num ponto que eu falo no outro livro meu sobre a questão de patrimônio. Inclusive, Daniel, tem muitas empresas, donos de clínicas, que não têm um seguro de vida, um seguro de acidentes pessoais, uma previdência. Então, num momento como esse, a sua clínica não está faturando, você não tem um plano que possa te manter ali, sua vida acabou. Então, é muito mais fácil arrumar o telhado antes de chover. Não é Com isso? Doutor, o senhor também dá dicas
e dar direcionamentos para o profissional se preparar para a gestão de crises, porque todos nós pensamos sempre que os procedimentos eles vão ir muito bem, que é uma coisa normal que se espera, se planeja muito para isso, mas nós temos que estar preparados também para termos crises. Exato. Eu costumo dizer o que só não vai ter intercorrência quem não trabalha. Qualquer pessoa que vá trabalhar, por mais que trabalhe primando para evitar, ele vai passar por isso. E eu aprendi com essa empresa que eu contratei em relação a ter esse fundo específico para momentos de intercorrência, momentos graves e crises que podem acontecer em qualquer operação. O senhor também ensina esses profissionais como gerenciar? Sim, isso é muito importante. Inclusive, eu também falo muito da questão de compliance, porque tem muitas pessoas que vão fazer programas de tratamento, não faz um contrato com o seu cliente. Teve uma clínica que, inclusive, foi muito absurdo o que aconteceu, que eles tinham um espaço reservado para pessoas famosas, que era no Rio de Janeiro, e ele atendia muitas pessoas famosas e tinha um espaço reservado para não sofrer assédio de outras pessoas e tal. E aí teve uma situação que a secretária foi lá pedir um autógrafo para aquele rapaz. Então, eu fiquei me perguntando, será que ela foi direcionada? Porque né, é o ambiente dele. Sim. Muitos não gostam nem de divulgar alguns procedimentos que estão fazendo. E, por sua vez, era um procedimento de harmonização íntima. Olha que situação. Então, e as pessoas não têm essa noção. Não tem, elas agem muito no impulso, sem entender. Então, será que tem termo de autorização de imagem? Será que tem contrato de prestação de serviço, do programa que vai ser feito, da responsabilidade minha, mas também da responsabilidade do paciente? Porque, às vezes, acontece aquilo, né? A pessoa vai lá e faz um programa de emagrecimento, vai na padaria e come um bolo de pote. O que não faz sentido, não é isso? É a mesma coisa do que você pagar uma academia e não ir e achar que vai ter resultado. Então, porque aquilo dá um alívio mental para aquela pessoa, mas de fato, só que nós como profissional temos que cuidar. Eu falei agora exatamente sobre isso lá. Imagina você fazer um tratamento de melasma num paciente e não prescrever para ele um protetor solar adequado para a pele por conta do procedimento que ele está fazendo. Aí vai na farmácia, pega de um balconista um determinado protetor solar, vai destruir todo o tratamento, ele não vai falar mal do protetor solar. Ele vai falar mal do profissional. E ele não está errado, porque o profissional tinha que instruir. Deveria orientar, com certeza. Né? E não somente orientar, fazer assinar termo, para que ele entenda que ele está fazendo um procedimento e que tem algumas particularidades que ele precisa tomar cuidado. Então, eu entro muito nessa parte, até porque a gente fala muito também sobre a experiência do cliente dentro da clínica. E isso vem para promover, de fato, né, a responsabilidade entre as partes, para que a conversa fique clara, para que a conversa fique escrita, até porque palavras o vento leva. Concordo plenamente. Então, eu me resguardo em cima disso. Algo que o doutor comentou e que é muito importante, eu gostaria até de salientar um pouquinho mais, em relação ao que? O POP. Doutor, o POP já me auxiliou em muitos momentos. Eu costumo, pelo menos, uma vez ao trimestre, parar com a minha equipe e bater todo o POP com eles. Porque as pessoas têm muito medo. A fiscalização, a vigilância sanitária está chegando, eu vou ter fiscalização. Se você tiver uma equipe que conheça o seu POP, que tenha acesso a informações claras, transparentes, uma comunicação fluida, não há por que temer. É isso. Porque ali são diretrizes específicas. Eu costumo pensar que é o quê? É o checklist do capitão. Antes de decolar, ele tem que saber que tem que fazer A, B, C, D. E na clínica é a mesma coisa. É sobre isso, né? As pessoas elas têm uma motivação errada em pensar em ter a documentação que a vigilância vai pedir. O correto é a documentação que me protege e que define o meu dia. Porque senão eu passo a maior parte do dia ocupado ao invés de produtivo. A gente fez peguei uma pesquisa do Ministério do Trabalho que funcionário CLT, você contrata 8, ele trabalha, na verdade, 5 horas. Concordo. 3 horas é perdida entre Instagram, entre conversa de corredores, entre temas improdutivos. Então, e aí se a gente não tem um checklist, um documento onde o funcionário tem que seguir, eu nem consigo otimizar o tempo dele. E tem clínica que o funcionário nem sabe o que é POP, tá? Já passei por esse tipo de situação. Acredito. Tá? Então, você contrata um funcionário, você vai lá e fala assim, senta aqui com a pessoa e aprende. É totalmente errado. Aí você não sabe o grau de motivação dessa outra pessoa.
né? Porque na sua frente é tudo lindo, tudo maravilhoso. A gente só conhece os bastidores depois, né? Com certeza. Então, as pessoas falam, essa geração Z tá ruim de contratar. De fato, tá mesmo. Mas é importante a gente também cumprir o nosso papel como gestor. Cadê o onboard desse funcionário? Cadê o treinamento? Cadê o checklist? O acompanhamento para ver se ele está evoluindo? Porque se ele não estiver me dando payback, eu também tenho que desligar de fato. Eu treinei, capacitei, dei material, dei ferramenta, o cara não está evoluindo e está no lugar errado. Aí a pessoa fica, melhor com ele, pior sem ele. Então, assim, é algumas coisas que a gente de fato tem que mudar.